Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Natália Toledo e esse é o BR Talks. Oi, gente, e eu sou Rafael Lopes e estarei do lado da Natália nos próximos meses nessa missão de entrevistar alguns dos maiores líderes do Brasil. Nós dois, como os braços brasileiros da WinWorld, vamos tocar juntos essa série de entrevistas e o que a gente quer de verdade é mostrar ao mundo o que a liderança brasileira tem. E tem muito, né, Rafa? Tem sim, Nath, tem visão de negócio, tem pioneirismo, tem empatia e principalmente tem posicionamentos fortes, como é o caso da nossa primeira convidada. Ela já disse que neutro é detergente, empresas devem se posicionar. Suelma Rosa, Head de Assuntos Corporativos, Governamentais e de Sustentabilidade da Unilever. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar com a gente. Obrigada pelo convite, Natália. Obrigada, Rafael. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. E para começar, um tema que algumas empresas ainda consideram um pouco delicado. Até que ponto uma empresa ela deve verbalizar as suas posições? Ou seja, o que uma empresa ganha, na sua visão, ao se posicionar sobre temas que são relevantes para a sociedade? Não existe a escolha de não se posicionar, existe a escolha de deixar a terceiros a interpretação de qual é o teu posicionamento. A sociedade, o consumidor, exige posicionamento para questões que são questões de interesse da sociedade, né? Por muito tempo foi interpretado que a empresa era um corpo estranho à sociedade, extraído dela, e hoje não é possível mais ser considerado assim. Né, todas as interconexões, todas as expectativas e a capacidade, o impacto que a empresa tem, né, seja na economia, seja nos aspectos sociais, seja nos aspectos ambientais, não permite mais o silêncio sobre quais são os seus posicionamentos a respeito dos grandes temas do mundo. E você falou economia, questões sociais. Quando a gente está falando de grandes questões globais, a gente tem desde esses que você citou até pobreza, saúde, toda a gama. É possível se posicionar em todos os temas? É necessário se posicionar em todos os temas. O que é importante é que tenha prioridade, né? Naturalmente, há uma interconectividade entre os temas. Se a gente pensar que uma empresa de qualquer tipo, em qualquer setor da economia, precisa estar conectado à grande questão climática, para falar de mudanças climáticas que esteve aí na agenda, né, muito forte no pré e no pós-COP, as questões climáticas elas estão interconectadas às questões de equidade, né? Porque o clima, as mudanças climáticas afetam de maneira diferente sociedades mais vulneráveis. Então, as populações mais vulneráveis, mais empobrecidas, estão mais vulneráveis, de fato, como diz a palavra, né? E aí a gente pensa a mudança de regime hídrico no Brasil. Nosso verão tem sido um verão bastante forte em termos de grandes chuvas e grandes inundações. Já estamos no segundo estado para falar dessa passagem de 2001 para 2002. Então, mesmo que você escolha um tema prioritário que está mais relacionado ao dia a dia do negócio da empresa, esse tema certamente será impactado transversalmente por todos os outros. Então, é importante pensar no todo e escolher quais são as suas prioridades de engajamento. Claro, claro que sim. E, Suelma, analisando até a sua carreira e o seu papel enquanto líder, você já passou por vários setores ao longo da sua vida, mas sempre ligadas aos temas de sustentabilidade, direitos humanos e diversidades. E você consegue perceber alguma diferença em que os líderes costumam abordar, ou pelo menos eles devem abordar, essas questões na esfera pública, na esfera privada ou no terceiro setor? Você consegue tem alguma diferença entre esses setores ou você acha que é um mesmo posicionamento, uma mesma atitude? Os temas, eles são constantes em todos os setores. Às vezes, as nomenclaturas, a forma como os temas são abordados e, principalmente, o papel que cada um dos agentes da sociedade tem
em relação ao tema é que se modifica. Eu gosto de recordar que os temas de diversidade e inclusão já estavam presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Portanto, direitos humanos e diversidade fazem parte de um único conjunto, né, que é o conjunto de direitos civis. Mas também a própria Declaração dos Direitos Humanos já toca em alguns direitos que interconectam o ser humano e as questões ambientais. E ao longo do percurso nós fomos evoluindo historicamente, né? Do ponto de vista global e do ponto de vista de regulações nacionais. Muda a nomenclatura, as responsabilidades e os grandes temas continuam os mesmos. É isso. E eu acho que essas nomenclaturas, cada hora é uma da vez, inclusive para ser bombada, vamos dizer assim. E, por exemplo, estou falando de propósito. Acho que todos esses temas que a gente falou até agora são ligados pelo fio de um propósito, seja ele qual for. E aí eu te pergunto, a gente está falando de uma palavra bem banalizada ultimamente, às vezes as marcas pegam essa palavra, reformulam e lançam. E apesar de banalizada, quando levada a sério, quando realmente aplicada, é uma coisa que tem transformado especialmente o mercado de trabalho nos últimos anos, nos últimos meses, com pandemia, nem se fala. E aí eu te pergunto, estamos já entrando na sua carreira, falamos um pouquinho da sua atuação, mas eu te jogo a pergunta perguntando quem é a Suelma Rosa, por Suelma Rosa, e como é que o propósito está inserido nessa sua jornada? É interessante porque hoje a palavra propósito, a minha avó chamava de missão, né? Então, não existe uma maneira de viver que seja viver por fora dos nossos valores. Se algo a pandemia nos trouxe foi nos recordar que nós somos seres humanos integrais. Então, trazer todos vocês para dentro da minha casa, né, numa gravação virtual como essa, é a oportunidade de recordar de que assim somos. Eu não consigo pensar a Suelma, né, e falar na terceira pessoa é um pouco estranho, que não seja a pessoa que acredita, né, acredita que as pessoas são iguais e que elas precisam ter os mesmos direitos, que elas precisam ter as mesmas oportunidades, que nós somos parte do ecossistema, que, portanto, é absolutamente dissociável e que não faz sentido a discussão entre meio ambiente externo à existência humana, né? Nós temos como espécie, né, o Homo sapiens, eu gosto de falar mulher sábia, temos como capacidade a transformação, né? Nós transformamos o meio, mas também nós somos parte do meio, e recordar isso é importante. Então, a minha carreira, ela sempre refletiu os meus valores, né? Os meus valores familiares e as minhas crenças. Então, não importa onde eu estive, se eu estive, né, na minha terceira multinacional, se eu estive nas Nações Unidas, no governo federal brasileiro, em uma grande ONG mundial ou numa Câmara de Comércio, em todos os lugares por onde eu passei, estava central os temas que eu acredito, né? A redução de inequidades, a promoção de oportunidades, e principalmente a defesa do meio ambiente, porque nós somos parte dele e não deveríamos considerar de outra maneira. Sim, sim. E falando da promoção da igualdade, Suelma, e que a promoção da igualdade é igual no mundo todo, no sentido de que todos nós somos seres humanos, independente de onde a gente vive e da nossa região, mas quando a gente fala dessa promoção da igualdade no Brasil, ela vem com algumas certas particularidades, seja pela grande diversidade que nós temos, mas ao mesmo tempo a grande desigualdade que existe dentro do país, a complexidade e os desafios de como a nossa sociedade está estruturada e como é que você, então, como head de sustentabilidade de uma empresa global, né, Unilever, mas aqui no Brasil, o que você tem em mente, o que precisa estar no seu olhar para você conseguir abordar essas questões num país tão particular quanto o Brasil? É interessante essa pergunta, porque ela nos leva a recordar que todos os temas estão interconectados, né? Então, as desigualdades regionais para uma empresa
que está presente e na grande maioria dos lares brasileiros, precisa ser considerado, inclusive, na forma como a gente planeja e desenha os nossos produtos, né? Na forma como a gente pensa a atender as necessidades dessa população, eu sou do Maranhão, né? Que é desigual, inclusive, na forma como ocupa o território. Mais do que isso, garantir que a gente sobrepasse essa herança histórica, estruturante, né, que nos levou a um racismo estrutural e que impede a representatividade de todas as nossas populações, né, todas as nossas representações étnico-raciais. Eu estou falando, naturalmente, das populações negras, mas tem também as populações indígenas, né, que também estão excluídas, mas que são parte de todo o plano de engajamento, interação e inclusão da empresa. Então, do ponto de vista interno, a nossa população de empregados, de funcionários Unilever, precisa representar essa totalidade da sociedade. Do ponto de vista externo, o nosso consumidor, as populações, né, as comunidades que interagem ao longo da nossa cadeia de operação, das nossas plantas, dos nossos centros de distribuição, também precisam ser assistidas e considerados esses aspectos, né? Nós operamos em estados muito diferentes, como o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco, com manufatura, com plantas industriais. Tudo isso precisa ser considerado. O que eu gosto da forma como a Unilever construiu essa jornada de aprendizado da sustentabilidade é que, se a gente pensa o plano de sustentabilidade de 2010, que alcançou e superou as metas propostas pela empresa, e esse novo plano que a gente chama de bússola, a gente chama de Compass, ele é uma evolução porque ele vai num processo de aprendizado, né, de que o esforço da empresa precisa estar enquadrado no esforço da sociedade, precisa mobilizar toda a cadeia de valor, né? Essa cadeia de valor precisa se transformar, precisa incentivar inovação aberta, inovação fora da empresa, inovação dentro da empresa. Uhum. Ela só vai acontecer com uma população bastante diversa de empregados, de funcionários, porque vai nos trazer essa representatividade, essa criatividade, esse pensar diferente, de diferentes, né, repertórios de vidas. Então, o desafio que a Unilever se autoimpôs nesse novo plano, o Compass, é justamente de trazer as questões socioambientais integradas em si. Né? Então, nós temos compromissos voltados a um pilar de meio ambiente, planeta, temos compromissos voltados ao bem-estar, à saúde psicológica, emocional, também, não só a saúde física, né? E temos um pilar voltado às questões sociais, né? De como a empresa se a sociedade. A inclusão é uma parte importante, mas não se limita a isso. Também como que a nossa cadeia de valor respeita direitos humanos, né? Uma cadeia de valor livre de qualquer tipo de violação de direitos, né? Então, quando você pensa tudo isso, você entende que não há uma maneira dissociada de pensar as coisas. Eu sei que é complexo, né? Olhar tudo ao mesmo tempo agora. Você precisa enfocar no que são as grandes prioridades. Mas o olhar que nós precisamos ter, que é o meu desafio na Unilever, é um olhar integrador. Eu acho que se a gente consegue passar essa cultura e essa visão tão bem apurada desse olhar integrador para a empresa como um todo, depois isso se reflete nos diversos departamentos e, com isso, nas diversas etapas da cadeia de produção de uma empresa. Você tem um departamento de marketing com esse olhar atento nas suas ações, você tem um departamento de recursos humanos com esse olhar atento, você consegue ter um departamento de logística, um departamento de compras com esse olhar atento. E eu acho que conseguir realmente ter essa visão muito bem estruturada, muito bem alinhada e conseguir passar isso para a empresa é fundamental para conseguir essa integralidade e, enfim, atingir esse objetivo tão complexo. Desculpa. Segue, Nath, desculpa. Imagina, com certeza. Eu até aproveito, a gente já vai encaminhando para as perguntas finais, aproveito só para
Perguntar para você, Suelma, enquanto líder, enquanto liderança referência, inspiradora para muita gente, qual é o futuro, a mensagem, o que os futuros líderes têm que ter em mente para dar continuidade a um trabalho que você acha que vale a pena ao seu, ao dos seus pares? O que você pensa aí para as próximas gerações de líderes? Para mim é a reconexão, né? Os líderes, nós líderes, em todas as posições de lideranças, nós precisamos nos recordar que nós, seres humanos, estamos à frente de tudo. Então, empatia é o primeiro passo para ser um líder que tem a capacidade de levar o mundo para, definitivamente, ao século XXI. Não temos mais tempo de seguir esse equilíbrio entre o que era o século XX e o que são esses novos desafios. Quando você se coloca nessa função empática e entende que todos nós estamos interconectados, que temos necessidades, mas também que somos parte do ecossistema, toda a atividade da empresa, a forma como você se relaciona com seus liderados, a forma como você engaja e constrói pontes para fora, né, da sua área internamente na empresa, mas também para fora da empresa, se transforma. E aí a gente consegue, de fato, pensar um mundo que já foi acelerado, que já está presente. Nós não descobrimos que não é necessário estar presencial para estar conectados, também para ser produtivos, mas que a produtividade precisa considerar bem-estar, qualidade de vida, né? Bem-estar emocional, psicológico, que a saúde ela precisa ser integral. A gente estava acostumada a pensar na saúde do corpo físico e agora consideramos aspectos emocionais, psicológicos. Então, o líder, que para mim não é mais do futuro, é do presente, ele precisa pensar empaticamente e recordar, né, que são relações de pessoas com pessoas. E aí, quando a gente coloca pessoas na frente, tudo fica mais fácil, porque a gente aceita, tolera, pondera, né, e estimula o aprendizado, a evolução, o percurso, e valoriza a jornada, a caminhada. Sim. E falando em jornada, Suelma, quem que você diria que foram grandes companheiros de jornada, grandes exemplos que te inspirou no seu caminho até aqui? Você teria pessoas, mentores, colegas, familiares, pessoas que te inspiraram a seguir esse caminho? Você falou da sua avó, dela ver o propósito, que antigamente falava de missão, e como esses valores são muito intrínsecos na sua família. Teria mais alguém que te levou a virar o profissional e a pessoa que você é hoje? São muitas pessoas, né? Nós somos o resumo de todas as pessoas que cruzaram a nossa vida aqui e que nos ajudaram a nos tornar o que somos. Sem dúvida nenhuma, família. E aí, além da minha avó, a minha mãe, mulheres muito fortes que me ajudaram a ter essa visão igualitária, sabe? Paritária de mundo. Mas também colegas, muitos líderes inspiradores, líderes públicos que eu nunca conheci pessoalmente, como Churchill ou Gandhi, mas líderes reais, né? Líderes que erram e acertam, que tiveram comigo em vários momentos. Um que eu gosto de citar é o Fabian Gil, que foi uma pessoa que me trouxe das Nações Unidas de volta ao mundo corporativo, com um argumento que me pareceu brilhante, continua à época e continua agora, que é: você quer causar no mundo? Imagina numa empresa desse tamanho. Então, a chance de estar numa empresa com essa capacidade de transformação e, né, coadunando com os meus valores e promovendo, permitindo ser veículo do meu propósito, foi o que me trouxe de volta ao mundo corporativo lá atrás, por mãos dele. Mas não só ele, muitas pessoas. Eu seria injusta se fosse citando nomes, ou iríamos passar muitas horas. Sim. É verdade. E antes de fazer a última pergunta, vou aproveitar esses livros aí atrás, e a gente aqui na UIN ama leitura, ama livros. Num dos shows que a gente já tem, a gente indica no final e todo mundo ama.
Tem algum livro de cabeceira, Suelma, ou uma leitura recente que mais pessoas precisam ler? Tem uma que me mexeu muito nos últimos dias, chama A Máquina do Ódio, da Patrícia Mello. Da Patrícia de Campos Mello, né? Eu acho que é um livro para ser lido em 2022 no Brasil. Minha colega jornalista. Boa dica. Ótimo. Então, para a gente fechar, Rafa, óbvio que você sabe também, a gente está diante de uma musicista e de uma enxadrista. Eu não vou deixar passar. Eu toco flauta, eu adoro xadrez, não vou deixar passar, vamos aproveitar. Porque, ainda mais agora, a gente se fala tanto de outras skills, usar nossas skills, nossas múltiplas habilidades dentro da nossa área de atuação, dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, aqui na Wind, a gente tem colega que... Porque soft skill mesmo, não precisa ser soft, são tão essenciais quanto as tradicionais. E aí, vou direto para a pergunta. O que esse seu lado também musical, analítico, interfere, impacta? Como é que ele está presente na sua liderança, Suelma? A música, bom, além de ser presente na minha vida desde criança, ela me trouxe muito foco, persistência. Você sabe disso. Para você dominar um instrumento, exige muitas, muitas horas de treino. E esse aprendizado de que, primeiro, nós somos capazes de aprender tudo, inclusive tocar flauta transversal, que eu acho absolutamente difícil, mas que exige persistência, exige dedicação. Essa visão é muito forte para mim, e isso está muito presente no dia a dia da minha liderança, de estimular foco, disciplina, persistência, e que com persistência a gente vai conseguir alcançar. Não existe passos de mágica, a música nos traz isso todos os dias, né? Ela nos coloca num lugar de humildade. O mais brilhante dos músicos continua treinando diariamente para ampliar e fortalecer as suas habilidades. No xadrez, não se prender às hierarquias, porque você pode dar um mate de peão. Aliás, é o meu mate favorito, para ser honesta. Então, sim, o peão tem um papel tão importante que pode te levar à vitória no jogo. Isso é definidor de vida, sabe? Não há ninguém dentro do tabuleiro que não seja válido, que seja menor, que não seja relevante para a estratégia final e que não seja relevante para a contribuição do alcance dos objetivos. Assim, de bate-pronto seria isso, mas tem muito mais, muito mais. Suelma, muito obrigado. Foi uma honra recebê-la hoje aqui conosco e realmente muito inspirador. Muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por essa breve entrevista. Obrigada a vocês por me convidar. É sempre um prazer bater papo, mas a verdade é que entrevistas como essa também te faz refletir sobre a jornada, né? Então, só agradecer e vamos seguir na conversa. Obrigada, Suelma. Gente, esse é o BR Talks, que os líderes brasileiros têm para mostrar ao mundo. Curtam, compartilhem, estejam aqui atentos com a gente e atento até o próximo toque. A gente se vê. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Thank you.